Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso projeto Code Pizzaria. Pessoal, vamos lá, tá? A gente está construindo aqui um cardápio online, tá? Onde vai listar ali os itens e a gente vai adicionar no carrinho, vai enviar o pedido para o estabelecimento, tá bom? Vamos lá. E é o seguinte, ó, na aula passada, pessoal, a gente parou aqui, ó. A gente terminou de fazer aqui, ó, um exemplo, aqui no caso no Page, na Home, que fica na pasta App. A gente fez aqui a lógica do nosso carrinho, para a gente adicionar itens no carrinho, tá? Então a gente fez isso aqui e salvou no local storage. Vamos ver aqui, ó. Aqui está o projeto que a gente está fazendo e aqui está o projeto funcionando. Então um exemplo aqui, ó. Aqui no caso que a gente está fazendo, ó, eu posso adicionar os itens, 3 itens, 4, e eu posso dar um reload na página e os meus dados persistem. Deixa eu só limpar o local storage aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu limpar aqui o local storage para a gente zerar aqui o carrinho. Application, local storage, eu dar limpar aqui o local storage, vamos dar um reload e agora sim. Muito bem, então tá aqui, ó. Então eu consigo adicionar o item, só que se eu for pro meu carrinho, olha só. Então a gente vai trabalhar nessa parte aqui, ó. A gente vai fazer, no caso, isso aqui, ó, que é essa parte aqui, ó. Tá bom? A gente vai criar essa header aqui, com esse título, essa imagem, esse botãozinho para voltar. E é o seguinte, pessoal, a gente vai primeiro trabalhar na parte da UI, do layout. Depois, a gente vai trabalhar na lógica. Então, essa aula ela pode ser bem grande. Se eu ver que ela vai ficar muito grande, eu vou dividir ela em partes, tá bom? Muito bem, então é o seguinte, ó, eu quero pelo menos deixar hoje aqui pra gente fazer essa parte aqui do carrinho, o ícone, deixar isso aqui, se tiver item no carrinho, mostrar isso aqui, se tiver, renderizar. Pelo menos essa parte. Depois a gente pode vir na lógica, tá bom? Então vamos lá, pessoal, é isso que a gente vai fazer, ó. Vamos lá. Então aqui, ó, deixa eu vir aqui. Aqui na minha pasta app, na mesma pasta que tá a minha home, perceba que eu tenho aqui, ó, o meu kart, que é aqui onde eu vou conseguir renderizar o meu componente dos itens do carrinho, tá bom? E só que tem um detalhe, pessoal. Eu vou trabalhar aqui, ó, hoje, criar aqui, ó, o kart items, tá? Que é aqui onde vai ter toda a lógica vai ser todo aqui. E esse componente vai ser chamado aqui no meu kart aqui, ó. Tá bom? Então o que é que eu vou fazer, ó? Já vamos aqui no kart e já colocar o seguinte, ó, já chamar ele aqui, ó. Então, kart items. Opa, deixa eu colocar um A, né? Kart items, ó. Vou chamar ele aqui, automaticamente já foi importado para mim lá, o kart items. Agora tá o detalhe. Se eu vim aqui, ó, um exemplo, eu vou até aqui, ó, em kart items, cadê o meu kart items? Aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, colocar um H1 aqui, ó, e vou colocar carrinho de compras. Vou colocar assim, ó. Agora se eu vim aqui, ó, no meu, que perceba que para mim chamar essa página aqui, ó, o kart, eu chamo no meu kart button. Meu kart button, perceba que ele tem um link aqui, ó, que seria esse kart button na verdade isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse aqui, ó. Deixa eu vir aqui, ó. Esse íconezinho aqui, ó. Quando eu clico, ele vai me jogar pro carrinho, né? Deixa eu só voltar aqui. Beleza. Ó. Quando eu clico aqui, ele tem que me jogar pro carrinho. Então, se eu clicar aqui agora, ó, o que vai acontecer? Ó, carrinho de compras. Então, tá vendo, pessoal? Como é maneiro trabalhar com rotas no Next. Se fosse no React, eu tinha que fazer bastante coisa aqui. No Next, só precisa eu criar aqui a minha pastinha, dentro da pasta app, colocar o page.txt e chamar essa pasta. Automaticamente já estou acessando a rota. Tá bom? É muito simples. Muito bem, vamos lá. Então a gente já chamou o nosso componente. Agora falta a gente só trabalhar em cima para a gente poder ir vendo o que a gente está fazendo. Beleza? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Primeiro, eu vou criar essa parte no meu header, né? No caso o header, que é aquela parte laranja. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui uma div. Por enquanto eu vou deixar ela sem classe, não vou dar estilo para ela. Eu vou criar outra div aqui. Essa div aqui eu vou dar um class name, tá? Eu vou dar um flex, eu vou dizer que é um flex e tem um items center, tá bom? Vai ter um item center e vai ter um bg-orange, vou dar uns 400, que é a cor laranja, tá bom? E vou dizer que ele vai ter uma largura 100%, então w full. Quando eu faço isso aqui, pessoal, eu tô dizendo que a minha largura é 100%. Ó, se eu passar o mouse em cima, olha só, no CSS eu usaria assim, ó, width 100%. E eu também vou dar um padding aqui de 5, tá bom? Automaticamente, se eu for lá agora na minha página, pessoal, olha só o que tenho aqui, olha só isso, tá vendo? Então eu já tenho aqui o meu header aqui, no caso, esse aqui, ó, tá? Falta a gente agora colocar os conteúdos, no caso o meu carrinho, e o botãozinho para voltar, tá bom? Então já tá aqui, ó, tá bonitinho criado.
Beleza? Vamos lá. Aqui dentro, eu vou colocar o meu botão de voltar, que é aquele botãozinho. Então, eu vou fazer o seguinte, já vou dar um button aqui, ó. E vou colocar aqui o seguinte. Aqui eu já vou colocar aqui, ó, é um parágrafo. Deixa eu colocar um parágrafo. Um parágrafo. E vou colocar voltar, tá? Eu já vou dar aqui também uma cor para ele. Um class, opa. Dar um class name aqui. Eu vou dar um text zinc 700. Se a gente for ver isso aqui, olha só o que é que eu tenho aqui, pessoal. Olha lá o nomezinho. Só que tá faltando o íconezinho para voltar, né? Então vamos ao seguinte, ó. Eu já tô com o meu tablet aqui aberto, tá vendo? Ó? Tô com o meu tablet aqui aberto. Então aqui dentro, tá? Acima do parágrafo, porque o ícone fica em cima do textozinho. Então eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Vamos lá no tablet pra gente ver o ícone aqui que a gente vai querer, ó. Você coloca aqui, ó, é um arrow, ó. Arrow, beleza? Coloca assim e a gente vai procurar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui na página 2 aqui. Deixa eu colocar na 3. Aqui, pessoal, tá vendo? Eu tenho vários tipos de setinha de voltar. Eu vou usar esse aqui, ó. É o Icon Circular Arrow Left Field. Ó, vamos usar então isso aqui, ó. Eu vou copiar assim, tá? E vou colar o seguinte. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou colar aqui, beleza? E vou importar lá da minha bibliotecazinha. Então, import... pegar aqui novamente o ícone, tá? Vou colar ele aqui, ó. Muito bem, ó. E de quem? From o @tablet react icons. Prontinho. Agora eu tenho aqui a setinha. Se eu for ver isso aqui, ó, eu tenho aqui, ó, tá aqui ela, só que tá sem estilo, que a cor dela é branca, né? E aqui tá preto e tá meio que não tá legal, entendeu? Eu tenho que deixar bem em cima aqui do voltar. Então a gente vai dar um estilo no botão. Primeiro, eu já vou fazer o seguinte, eu já vou dar um size aqui para esse ícone, vou dar um size, eu vou dar aqui um size de 32 e vou dar aqui uma color, eu vou colocar o right, uma corzinha branca, tá pessoal? Eu vou dar um stroke, na verdade nem precisa esse stroke não, né? Que o stroke no caso seria um peso ali mas nem precisa não, mas vamos deixar ele aí. Ó, se a gente for ver, tá aqui, pessoal, ó, beleza, tá legal demais. Então já tá pegando aqui nossos estilos, né? Eu vou dar uma classe agora no botão, tá vendo? Eu vou dar uma classe no botão, aqui, ó, e vou fazer o seguinte, ó. Um class name. Eu vou dizer que esse botão aqui, ele vai ter uma margem, então, da esquerda, né? Margem da esquerda, dá um 2 aqui, que é como se fosse 8 pixels da esquerda, né? Eu vou também dar um text left, para garantir que ele vai sempre ficar na esquerda, tá bom? Vamos ver. E tá aqui, ó. Show. Agora a gente vai trabalhar aqui, ó. Vai pegar esse ícone aqui, ó. E esse títulozinho. Então, para isso, aqui, ó, abaixo do button, vamos criar uma div, ó, onde a gente vai colocar aquele conteúdo, né? E vou dar uma class name aqui, ó. Class name. E vou dar um flex. E vou dar também um items. Opa. Items. Center. Item center. Eu vou dizer também que ele vai ter um gap. Eu vou explicar esse gap aqui pra você, tá, pessoal? De 6. E vou dar... Esse gap, pessoal, de 6 é a distância aqui, ó, do meu carrinho, ó. Do meu carrinho para o título aqui, ó. Então, entre o carrinho e o título, eu tenho um gap de 6, tá certo? Então, eu tenho um gap de 6 aí. E é o seguinte, eu tenho uma sacada aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó, quando eu chegar no mínimo 768 pixels, então presta atenção, pessoal, o MD, olha só como é tranquilo trabalhar com Tailwind. Se a gente estivesse trabalhando com CSS puro, a gente ia colocar lá um max width, não, um width 768 pixels, e a gente colocava o que a gente queria fazer, fazer alguma mudança. Nesse caso, aqui no Tailwind a gente usa direto. Então, significa, quando eu uso o MD, esse breakpoint, significa que eu estou dizendo que quando ele chegar no mínimo 768 pixels, eu faço alguma coisa. Então eu quero que a minha margem vai para alto do meu conteúdo. Então margem alto. Margem alto. Tá bom? Então você vai ver a diferença disso aqui. Agora, aqui eu preciso passar o meu ícone. O ícone que a gente vai pegar é esse aqui, ó. Icon Shopping Cart Copy. Esse ícone aqui, ó, que a gente vai pegar. Já importou lá pra mim, ó, tá vendo? Ó? Beleza. Eu já vou dar um estilo pra ele. Então eu já vou dar aqui um size. Ele vai ser bem grande, né? Vou colocar aqui uns 40, né? O tamanho dele. E vou dar também aqui uma cor, um color. Eu vou usar aqui essa corzinha aqui, ó. FFDD, tá bom? É a cor que eu vou dar pra
esse ícone. Se a gente for ver isso aqui ó, pegou aqui, tá vendo? Ó? Então, beleza. Tá aqui o nosso carrinho. Agora a gente vai colocar o título aqui, ó, meu carrinho. Então vamos lá, ó. Abaixo aqui do ícone, já vamos colocar aqui, ó, um H1, beleza? Esse H1 aqui eu vou colocar aqui, ó, meu carrinho. E já vou dar um estilo aqui, vou dar um class name. Eu vou dar já aqui de cara um fonte bold, seria um fonte weight ali, né? Bold, que no caso é 1.700. Vou dar um text traço 2xl, é o tamanho, tá? Semelhante a como se fosse aí 1.5 rem, né? Beleza. E vou também text zinc, dar uns 700 aqui. Beleza. Se a gente for ver isso aqui, olha só, pessoal, o que nós temos aqui, ó. Já tá pegando o jeito igualzinho, pessoal. Ó, aqui é o que a gente tá fazendo, é o que a gente já tá pronto. E esse aqui é o que a gente tá fazendo, olha só. Perfeito, ó. Beleza, então tá aqui, ó. Inclusive, pessoal, ele já é responsivozinho. Aqui já tá ficando responsivo, tá? Muito bem, ok. Agora, pessoal, o que a gente tem que fazer? A gente vai fazer o seguinte. Dentro dessa div aqui, ó, que eu abri, que não dei uma classe pra ela, tá bom? E fora dessa div aqui, ó, tá vendo? Fora dela, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar o conteúdo onde vai ser exibido ali os itens, se tiver, e se não, vai mostrar esse carrinho aqui, ó, tá vendo? Então a gente vai trabalhar aqui, ó, se não tiver, a gente vai colocar isso aqui, tá bom? Vamos lá, ó, show de bola. Agora, antes de mais nada, o que a gente precisa fazer aqui, pessoal? A gente precisa pegar os dados no local storage, tá bom? Como a gente está aqui, ó, na pasta, aqui, ó, no page, como a gente salvou, perceba que quando a gente adiciona item no carrinho, perceba que eu tenho a função adicionar item no carrinho, quando eu adiciono, olha o que acontece, eu salvo ele no local storage, tá vendo aqui, ó? Então, se eu salvo ele no local storage, eu consigo, pessoal, acessar o local storage de forma global. Então, o local storage, ele é globalmente, eu acesso ele de qualquer componente que eu tiver aqui, eu consigo acessar ele, através da chave, para me recuperar os valores. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Aqui vai ter uma sacada interessante. Que é o seguinte, lembra que para a gente obter, no caso, obter os dados do local storage assim que a página for carregada, né? A gente vai precisar ali usar o useEffect. Quando a página é carregada, o meu useEffect ele é executado e o que tiver dentro, ele vai executar o bloco de código que tiver dentro do useEffect. Então, assim a gente vai fazer o seguinte, ó. Primeiro, use client. Porque se eu não fazer isso aqui, pessoal, esse componente ele é um server component, então a gente tem que usar ele, um client component, por quê? Porque aqui a gente vai ter ações de clique, que são métodos aqui, são ações que são do lado do cliente, que é o usuário que vai fazer isso aqui, tá? Então eu tenho que usar um use client, eu tenho que garantir para o Next dizer que aqui é do lado do cliente, porque vou ter botão, vou ter ação, né, etc. Outra coisa interessante aqui é o seguinte, eu já vou fazer o seguinte, ó, eu já vou importar, eu vou importar aqui o useState, eu vou exportar também o useEffect, ó, do React, tá bom? useEffect, muito bem, useEffect, ok. Não sei porque que ele tá me dando esse erro, tá me dando esse... tá faltando uma vírgula aqui, ó, entre o useState e o useEffect, eu tenho que colocar uma vírgulazinha, tá? Agora a gente vai criar um estado, então const, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui um cart, vírgula 7 cart, vou usar um useState, tá bom? useState que vai ser uma array, beleza? E aqui eu preciso tipar ele e vou dizer que ele vai ser um array de qualquer coisa, tá? Pode ser eu vou colocar um n aqui, ó, um n, vai ser um n, beleza? Ok, pode ser qualquer coisa, pode ser um objeto, pode ser um array, pode ser o que for aqui, tá bom? Muito bem. Agora aqui tá a sacada. Vamos usar aqui o useEffect. Então vamos colocar o useEffect. Presta atenção aqui o seguinte, eu vou colocar aqui um array vazio. O que isso significa? Que esse useEffect ele vai ser executado apenas uma única vez quando a minha página for carregada. Tá bom? Então, quando eu uso aqui esse array vazio aqui, eu estou dizendo que apenas esse useEffect ele vai entrar em funcionamento só quando a minha página é recarregada, tá? Aí é que o useEffect é executado uma única vez, tá bom? Agora aqui tem a sacada. O que é que eu preciso fazer aqui, pessoal? Eu preciso ir buscar os meus dados no local storage, tá certo? Por quê? Para me poder renderizar condicionalmente aquele carrinho, se não tiver item no local storage, não tiver nada, dados algum, eu exibo aquele carrinho vazio.
Se tiver, eu exibo a lista dos produtos. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Const, aqui vai ser igual, pessoal, a outra parte lá, né? Então, const storage cart vai receber local storage .get item. Aqui tem uma sacada interessante, pessoal, ó. Lembra, pra gente salvar, né? Pra gente salvar alguma coisa, setar uns dados no local storage, a gente usa o set item. Inclusive, eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então, quando eu adiciono um item no carrinho, eu salvo ele no local storage assim, ó. Então, eu tenho o set item, eu crio uma chave, porque o local storage ele tem chave e valor. Eu preciso da chave para me acessar o valor. Então, eu salvei aqui atualizações, os itens do meu carrinho aqui, né? Só que para mim recuperar esses dados, né, eu salvei no local storage isso aqui. Só que para mim pegar de volta do local storage, eu preciso ter a chave, entendeu? Então, essa chave eu tenho que passar aqui, ó. E lembra que eu tô aqui é um componente e aqui é outro. Só que o local storage eu consigo acessar ele de forma global, então em qualquer lugar eu acesso ele. Então aqui para mim acessar ele eu preciso passar a chave. Qual é a chave? Cart. Beleza? Show de bola. Aqui eu vou fazer uma condição, tá certo? Que é o seguinte, ó. Se existir alguma coisa, se storage cart, né? É uma condição. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o set cart. Beleza? E vou fazer o seguinte, eu vou setar o meu valor. Agora aqui tem um detalhe aqui. Lembra que a gente falou lá na aula passada, que é o seguinte, para a gente salvar alguma informação no local storage, a gente precisa transformar em string, que foi o que a gente usou aqui, ó, JSON.stringify passando o objeto. Então eu salvo o objeto no local storage como string. Só que para mim pegar de volta, eu tenho que transformar em objeto novamente. Então aqui o que é que eu faço? Ó? Então eu preciso fazer o seguinte, ó, JSON.parse. Então o parse eu pego, eu transformo o string em um objeto. Tá bom? Já o stringify, eu transformo o objeto em string. Storage cart. Oxe, beleza. Então, qual a sacada aqui? O que está acontecendo aqui? Ah, tá, pessoal. Porque tá faltando aqui eu fechar aqui o parênteses. Aí não vai dar certo, né? Beleza. Então, como é que funciona aqui, ó? Quando a minha página é carregada, tá? Quando eu entro no aplicativo pela primeira vez, o que é que ele vai fazer? Se tiver algum item, se você, na última sessão que você fechou, se você deixou algum item adicionado do carrinho, ele vai mostrar. Se não, ele vai mostrar o carrinho vazio. Então, como é que ele faz? A minha página é recarregada uma vez, beleza? O que é que eu vou fazer? Eu vou lá no local storage e verifico se tem alguma coisa. Se tiver alguma coisa lá, no caso eu estou usando a condição, se tiver, tá? Então, eu vou salvar esse valor aqui nessa variável, storage cart, exceto no meu setCart, no meu estado. Então, a minha função setCart vai ser chamado, tá bom? Passando esse valor para a minha variável cart. Então, a minha função setCart é executada passando esse valor para cart. E assim eu consigo acessar. Então, só assim eu vou conseguir fazer a listagem dos produtos de forma condicional. Tá? Show. Então, o que eu vou fazer? Eu fiz isso aí. Agora eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó, vamos descer aqui embaixo. Aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó. Presta atenção. Aqui eu vou usar aqui, ó. Aqui pra gente fazer isso aqui, né? Pra gente usar... eu tô usando expressão, né? Aqui. Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Se... meu carrinho, isso é meu kart, né? Ponto length. Ponto length é o tamanho, pessoal. O que isso quer dizer? Que se teve alguma coisa no local storage, eu setei aqui no meu estado. Se tiver alguma coisa, então ele tem um tamanho. Esses itens lá tem um tamanho, tá? Então eu faço o seguinte, ó, se o meu carro, ponto length, se meu kart, ponto length, tá? For igual a 0, então perceba que aqui eu estou usando um ternário aqui, tá? Aqui eu vou só fazer assim, ó. Beleza. Aqui eu faço o seguinte, aqui eu vou criar um conteúdo aqui dentro se tiver, tá certo? E aqui, se não tiver, eu crio aqui, ó. Ok, então eu faço assim para ficar mais legal. Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Aqui, em vez de eu fazer isso aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma div, beleza? E vou fazer o seguinte, ó. Se cart.length for igual a 0, então significa que não tem nada, tá? Se ele é igual a 0, tá? Então ele não tem nada. Beleza, aí o que eu vou fazer aqui, pessoal? Aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma classe aqui, vou fazer o seguinte, eu vou dizer que vai ter um display flex, que vai ter um items center, tá? Vai ter um item center de 100%, vai ter uma largura de 100% aqui, tá? E vou dar uma hScreen, significa que eu vou pegar 100% da viewport. Então, se eu passar o mouse em cima, ó, eu estou pegando 100% da viewport, a altura total da viewport. Então, eu uso aqui o hScreen. Eu pego todo o meu conteúdo ali, tá bom? Beleza. E vou dar uma margem alto. Então, max, né? Margem alto. Show. Ok. E aqui dentro,
eu faço o seguinte, eu vou colocar um parágrafozinho aqui, ó. Colocar um P, um parágrafo. E vou dizer o seguinte, ó. Seu carrinho está vazio. Vazio, beleza? Seu carrinho está vazio. Deixa eu colocar aqui minúsculo aqui, né? Seu carrinho está vazio. Eu já vou aqui também dar um estilo aqui nesse parágrafo. E vou dizer que ele vai ter um fonte bold, vai ter um text traço LG. Eu vou colocar também aqui que ele vai ter uma margem bottom de 10. Margem bottom de 10. Eu vou ter um text zinc 700, beleza? É a cor do meu textil. Eu sempre gosto dessa corzinha aqui. No projeto eu vou usar sempre essa cor. Então, pessoal, vamos lá ver o que é isso aqui. Esse parágrafo aqui é isso aqui, ó. Ó, aqui, ó. Perceba, ó, seu carrinho está vazio. É isso aí, tá? Perceba que aqui ele tá feião ainda, tá? Que a gente ainda não deu os estilos necessários. Então, vamos lá. Eu vou aqui, pessoal, aqui, ó. Perceba que ele ficou aqui no canto, aqui, ó, né? Ele ficou num flex aqui. Vamos dar um flex aqui, um call. Vamos fazer o seguinte, ó. Então, flex traço call. Assim, ó, tá? Então, assim, ele vai quebrar uma coluna, ficar em forma de coluna. Aqui eu só vou dar um justify center, tá bom? Para o conteúdo ficar bem no meio, tá bom? Então, se a gente for ver, olha só, seu carrinho está vazio. Agora vamos colocar o ícone. Então aqui, ó, vamos fazer o seguinte, aqui abaixo do parágrafo, a gente vai colocar o ícone, tá? O ícone eu vou colocar icon shopping cart X. Opa, cart X. Esse aqui, tá? É o ícone. Já importou lá em cima, ó. Se a gente for ver, ó, ele lá, ó, importou lá automaticamente. Aqui eu vou dar um estilo para ele, então eu vou dar um size aqui, ele vai ser grandão, né? Então eu vou dar um 200, tá? Que ele vai ser bem grandão no meio da tela. Vou dar um stroke, como ele não tem fundo, eu vou dar um peso aqui nele de só um aqui, um stroke 1. E vou dar um color, vou dar aqui um gray, pra gente ver. Vamos ver como ficou o nosso carrinho. Tcharam, tá aqui, pessoal. Ó, aqui é o projeto que a gente tá pronto e aqui é o projeto que a gente tá construindo. Olha só, não mudou nada, né? Ó, perceba que eu tô mudando lá, ó, não tem quase mudança nenhuma. Então tá aqui, ó, perceba que tá bonitinho. Se eu voltar aqui, ó, claro, o botão ainda não tá voltando porque a gente ainda não colocou a ação de voltar. Vamos fazer o seguinte, pessoal, já vamos colocar a ação pra esse botão voltar, ó, pra home, porque eu clico nele, ó, e nada acontece. Vamos fazer o seguinte, ó, rapidinho, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos usar aqui, ó, o seguinte, ó. Vamos importar aqui do Next o seguinte, ó. Importe e use router, que é um hook, tá, pessoal? Do from, faltou o P aqui, ó, importe from next traço navigate, tá? Então a gente vai usar do next navigation, tá, ó? Use router. Ah, ele já tinha até colocado aqui, ó. Não é do next router, tá? É do next navigate, tá, pessoal? Então cuidado para não errar nessa hora aí, tá? Na hora que for importar, tá? Como é que a gente faz aqui, pessoal? Ó, é o seguinte, ó. Aqui, ó. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Const. Eu vou fazer o seguinte, ó. Router. Eu vou pegar aqui, ó. E use router. Use router. Beleza? Ok. Vai receber aqui, ó. Precisa atribuir. Beleza? Aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Const. Eu vou colocar back to home. Colocar assim, ou voltar para home, né? Eu vou criar aqui uma arrow function. Beleza? Onde essa arrow function eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu router.push e aqui eu coloco para onde eu quero, então barra. Então quando eu faço isso aqui, eu tô jogando, voltando lá para minha home. Só que ainda não tá funcionando porque eu preciso chamar essa função to back home. Concorda? Então, onde é que a gente vai usar isso aí? Aqui a gente vai vir aqui, ó. Tá vendo o botãozinho que a gente criou aqui, ó? Aquele botãozinho branquinho lá. Então aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos usar aqui uma ação de clique. Perceba, por isso que eu usei o use client aqui em cima, ó, porque a gente vai usar ações aqui, tá? Do usuário, do lado do cliente. Então eu vou colocar, ó, on click e aqui eu vou colocar, ó, back to home. Então significa que quando eu clicar nesse botão, a ação dele vai ser de quê? De executar essa função e através do hook, né, o use router, eu vou conseguir jogar lá para minha home. Se a gente for ver isso aqui, ó, vamos ver se está funcionando. Vamos lá, ó. Pam. Opa, voltou, pessoal. Olha só como o negócio agora tá ficando legal, ó. Cliquei. Opa. Voltei. Opa, beleza. Agora vamos outra parte aqui. A gente fez aqui então a parte
de voltar, tá? Então a gente pode ficar preocupado nessa parte aí do botão. Agora aqui é o seguinte, ó. Perceba que eu estou usando uma condicional aqui, ó. Dependendo se tem item ou não no local storage. Aqui tem a sacada, presta atenção. Se não tiver nada, ó, se o meu carrinho, do tamanho dele for 0, eu vou exibir simplesmente aquele nomezinho lá, o seu carrinho está vazio e o meu, o íconezinho de carrinho vazio. Se não, perceba que eu estou usando aqui, pessoal, é um operador ternário, eu estou usando uma condição ternária aqui. Então aqui dentro eu executo o restante. Então significa que se não tiver aqui eu vou executar vazio e se tiver aqui eu vou executar o meu conteúdo. Então eu vou colocar aqui uma div. Então aqui a gente vai renderizar os itens, se tiver, tá certo? Se não tiver, ele vai mostrar o meu carrinho vazio. Se tiver, ele vai pular, ele vai ignorar essa parte aqui e já vem pra cá, ó. E aqui ele vai exibir para mim o que tem. Então vamos fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou só por dar um class name, eu vou dar um space traço y no eixo y, eu vou dar aqui de 6. Beleza. Aqui por enquanto eu vou deixar assim. Então é o seguinte, ó, presta atenção. Se não tiver, ele mostra 0. Ou ele mostra aqui o carrinho vazio e o ícone. E se tiver, ele vai me mostrar aqui. Então se tiver, eu preciso percorrer esses itens, porque lembra, é um array de objeto. Então, se tiver, o que é que eu vou fazer? Eu vou percorrer. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, entrar no meu carrinho, se tiver, eu vou entrar no meu carrinho, que foi os dados que tá no carrinho, foram os dados recuperados do local storage, que eu salvei lá no page, quando eu adicionei o item no carrinho, tá certo? Então, cart.map, olha só, eu vou percorrer, tá? Cada um dos itens. Então, eu vou criar um item, vou retornar o item, tá? Beleza. Aqui, eu vou fazer o seguinte, aqui dentro eu vou criar outra div aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, div. Show. Aqui eu preciso fazer o seguinte, pessoal. No React ele precisa que a gente tenha um ID para cada item. Então eu uso uma key e passo item.id, tá bom? Que é o ID que vem lá dos meus produtos. No caso aqui, ó. Se a gente for ver aqui, ó. Cada um desses itens aqui ele tem um ID, ó, tá vendo? Beleza? Então, para ficar aquela coisa que o React pede, para cada item tem que ter o seu ID específico, a gente faz isso aqui, tá certo? Tá. Aqui dentro, pessoal, eu vou usar nessa div aqui, que aqui é onde eu vou renderizar a minha lista de produtos, tá bom? Então, aqui eu já vou dar um estilo aqui para essa div. Que é o seguinte, essa div aqui, ela vai ter, essa div, eu vou ter também um flex, um items center também, tá? Eu vou dar um justify, vou colocar aqui um around, eu vou dar um padding no eixo y de 6, vou dar também um padding x no eixo, vou dar um padding no eixo x, tá? De 6 também. E vou dar um border, tá? Border, traço B. E vou também colocar aqui um rounded MD, colocar assim. Deixa eu explicar aqui pra você, pessoal, ó. Esse border B, o que é isso aqui? Deixa eu mostrar pra você, ó. Esse border B seria isso aqui, ó. Presta atenção que se eu adicionar um item aqui no carrinho, ó, quando eu clico aqui, ó, tá vendo que aqui foi criada uma borda pra mim, é bem aqui, ó, tá vendo, ó. Se eu adicionar 2 itens, vou adicionar mais outro item, eu vou lá no carrinho, ó. Perceba que agora eu tenho, ó, essa lista aqui e tenho essa lista aqui, ó. Tá vendo? E o rounded, eu não sei se vai dar pra você ver, ó. Tá vendo? Bem aqui, ó. Eu puxei o zoom aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo? Aqui embaixo do meu cursorzinho tal, perceba que ele tá arredondado, tá vendo? Ó. Então, aí é o border, o rounded MD, tá bom? Nesse caso aí. Então, vamos voltar aqui de novo. Show de bola. Então, por isso eu coloquei aqui, ó. Rounded, aqui, ó. Rounded MD, tá bom? Muito bem. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos também colocar um hover, porque a gente tem uma açãozinha bem bonitinha. Quando eu passo o mouse em cima, perceba que ele muda um pouquinho a cor, tá vendo? Ó, ele fica meio que um cinza bem interessante, tá? Essa corzinha eu achei bem interessante. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu quebrar um pouco aqui para baixo, aqui, ó. O Tailwind permite a gente fazer isso aqui, tá bom? Deixa eu só fazer o seguinte, ó. Deixa assim, tá. Aqui eu vou colocar um hover, tá certo? Quando eu vou passar a mão em cima, então eu vou fazer o seguinte, ó. Hover, tá? Que é 2 pontos. Então eu vou criar uma cor nesse hover. Eu vou colocar aqui um bg-zinc. É um bem fraquinho, um 50, né? Então 50 tá bom, né? Eu vou colocar um duration 75. Eu vou colocar também aqui um transition
Eu vou colocar aqui colors. Colors. Muito bem. Ok, então já é para funcionar quando os itens estiver bonitinho, tá? Agora eu vou pegar a minha imagem, pessoal. Eu preciso pegar a minha imagem, tá? Por quê? Eu vou pegar agora, renderizar cada item. Eu estou percorrendo cada item, tá? Do meu carrinho. E vou renderizar os itens. Quais são meus itens que eu tenho lá nos meus dados, no meu banco de dados lá? Eu vou ter primeiro uma imagem, tá certo? Eu vou até colocar aqui, ó, IMG, tá certo? Eu já vou colocar aqui, ó, SRC, que é o caminho, source. Eu vou pegar aqui, ó, como eu já estou percorrendo, eu já vou pegar aqui, então, item.image. Eu só vou pegar aqui o alt também, que é para com pessoas com deficiência visual. Alt, que quando o leitor de tela passar aqui, vai dizer que se refere a uma imagem, tá certo? Então eu vou pegar item.image, beleza. Se eu for aqui, pessoal, ó, presta atenção. Eu vou aqui, ó. Deixa eu atualizar. Beleza, ó. Não tem nada no meu carrinho. Agora presta atenção. Eu vou voltar. Voltei. Agora eu vou adicionar algum item. Eu vou adicionar esse item. Um item. Eu vou adicionar 2 itens, 3 itens. Olha o que é que vai acontecer quando eu clicar no meu carrinho. Tcharam! Olha só o que está acontecendo aqui, cara. Renderizou. Então, eu fui no local storage, tá certo? Quando eu adicionei aqui, ó, meus itens aqui, ó. Adicionei meus itens no carrinho aqui. Então, foi salvo no local storage. Beleza. Quando eu fui para cá, o que foi que aconteceu? O meu useEffect foi executado e ele foi lá no local storage, tá? Aqui, ó, no caso ele foi lá no local storage, aqui, ó, e procurou se existia algum item lá no local storage armazenado. Aí, se tiver esse item, eu transformo esse item em um objeto, novamente, e seto ele aqui, ó, na variável cart, através da função setCart. E aqui, eu percorri aqui, ó. Então, eu fui aqui, ó. Se o meu carrinho .length for igual a 0, se for igual a 0, eu renderizo o meu carrinho. Se não, ele ignora essa condição e vem para cá. Então foi isso que aconteceu. Ele viu que tinha alguma coisa, então ele ignorou essa etapa e pulou direto para cá. Ó. Então eu dei um map no meu carrinho, interei sobre cada item e tô mostrando os itens para mim, que no caso foi a imagem, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, tem a imagem, agora vamos colocar uma div aqui, ó. Perceba, a div tá, ela não tá tipo, eu não tô usando aqui, ó, abaixo da imagem, o título, tal, descrição, preço. Não, eu criei uma div para mim colocar essas informações. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um class aqui, ó, nessa div aqui, e vou fazer o seguinte, que essa div aqui é onde vai ter as minhas informações, incluindo o preço, né, e a quantidade, toda essa questão aí, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que ele é um flex, vai ter um flex call, vou colocar um flex call aqui, e vai ter um items center. Vai ter também aqui uma margem do lado esquerdo, margem left, eu vou colocar um 3. Beleza. E dentro aqui dessa div, aí sim, eu vou colocar as minhas informações. Pessoal, só lembrando que aqui, ó, na minha imagem, eu tenho que colocar, eu coloquei item.image, é item.name, que é o nome ao qual se refere essa imagem, tá bom? O título, qual o produto, no caso. Beleza? Eu tinha colocado item.image, não vai funcionar, tá bom? Eu tenho que colocar o item.name, tá bom? Muito bem. Aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um spam, beleza? Eu vou criar um spamzinho aqui. Esse spam aqui, ele vai ser responsável por renderizar a minha quantidade, que no caso é isso aqui, ó. Se a gente for ver aqui no que está funcionando, tá vendo aqui, ó, QTI1. Aqui, pessoal, você pode depois personalizar do seu jeito. Eu coloquei dessa forma aqui, tá bom? Então, mas depois você pode fazer do jeito que você quiser aí, tá? Então, aqui nesse spam, eu já vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o item.name, ó, item.name. Depois, vai ter o nome e eu vou ter também aqui o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, vou colocar assim para representar que a quantidade tá dentro ali do título ali. Então eu vou colocar QTI. Foi a ideia que eu achei interessante, pessoal. QTI. Você pode colocar com Y também, né? Eu coloquei assim mesmo, ó, QTI, tá certo? Aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar aqui a minha expressão para me poder usar o meu item, ó, item ponto. E aqui a gente vai ter a quantidade, conforme a gente vai adicionando no carrinho. Então quantity, item.quantity, tá certo? Se a gente for ver isso aqui, vamos ver uma coisa. Vamos aqui no nosso, vamos esperar carregar. Deu um reload aqui.
Olha só, pessoal, já está funcionando. Olha, pizza, margarita, quantidade 1, tal, tal. Então, se dessa primeira eu adicionar mais uma, ó, eu vou adicionar mais uma quantidade. Perceba que aqui eu tenho 2. Olha, já está funcionando, pessoal, ó. Tá vendo, ó? Beleza, agora vamos dar só um estilo para isso aí também, né? Que tá feio, né? Então já vamos aqui, ó, sem mais delonga, vamos aqui no spam. Deixa eu só fechar isso aqui, pessoal, pra gente ter um espaço legal. Muito bem, pronto. Eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que dê um text center, ó, um text center aqui. Vou dar também um text zinc-700, que é aquela coisinha que eu falei que eu vou usar aqui, né? E vou dar um font bold, ou um font 700. Tá lá, pessoal, ó. Então, beleza, tá aqui, ó. Beleza. Aqui eu só apaguei aqui a... Era pra não ter colocado outro parênteses aqui, né? Eu apaguei sem querer, ó. Cadê? Quer ver? Ó? Aqui, ó. Muito bem. Colocar assim, ó. Isso aqui é pra diferenciar, pessoal, a quantidade, tá? Eu posso até dar um espaçozinho aqui, ó. Pra vocês verem melhor. Quer ver, ó? Vamos ver, ó. Tá vendo, ó? Então eu dei um espaçozinho aqui, ó. Beleza? Então, ó. Ficou show de bola. Tá bom. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar os preços aqui, ó. Beleza? O preço. Aí depois a gente vai criar a lógica pro botão, tá? Aqui é que tá a sacada. Vamos lá. Cada item aqui, ó, se a gente for ver, tem um preço. Se eu for aqui na minha basezinha de dados aqui, ó, é na minha page, perceba que eu tenho um preço, ó, 29, tal, 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 tal. Tá certo? Eu tenho o preço de cada um. Então, o que aqui a gente vai fazer, ó? Aqui, ó, abaixo do spam, eu vou criar outro spam, tá bom? Outro spam sem problema. Que nesse spam aqui é onde eu vou ter a minha, o meu preço, tá certo? Então aqui tem uma sacada, que é o seguinte, ó. Eu vou precisar aqui passar o símbolozinho do real, né? Que é a quantidade do real. Aqui eu posso colocar 2 pontos. Não vou nem colocar 2 pontos, não, só um espaço. E aqui é o seguinte, ó. Aqui eu vou pegar o meu item, ó, item.price. Por quê? Eu vou pegar aqui, ó, price. No meu array, no meu carrinho, eu tenho uma propriedade chamada price, que inclusive é aqui, ó, esse price aqui, ó. Eu tenho price aqui, perfeito? Muito bem. Então eu vou pegar, ó, o meu item.price, tá certo? E aqui o que é que eu vou fazer? Vezes a quantidade do produto que eu adicionei. Então eu vou pegar item, tá certo? Ponto quantity. E aqui eu preciso fazer o seguinte. Eu vou só executar aqui, ó, dentro de um parênteses assim, ó, tá certo? Ó, interpolo. E aqui eu uso dessa forma aqui, ó. Pronto, assim eu consigo fazer o seguinte, ó, ponto toFixed. Significa que eu quero 2 números na casa decimal. Então eu passo aqui o 2, que no caso é isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Perceba que eu tenho aqui, ó, o símbolozinho do real e 29 ponto, né? Beleza? 2 números apenas na casa decimal. Se a gente for ver no nosso, olha só, pessoal, como tá legal, né, ó? Então já tem os preços sendo renderizados, ó. 59, só que ainda não, eu não incremento nada aqui, porque a gente não fez a lógica ainda, tá bom? Então, ó, já tá legal, né? Essa imagem, ela tá grandona, pessoal. A gente precisa dar depois um tamanho para essa imagem, né? Que é o seguinte, ó, já deixa eu dar um tamanho para essa imagem, que ela tá muito grande, tá? Ela tá fora do padrão. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, ó, na imagem, eu vou dar um width e vou colocar 100, que no caso seria ali o tamanho de 100%, né? Se a gente for ver, ó, agora sim ficou o tamanho normal, tá vendo? Ó, agora sim, ó, tá vendo? Agora ficou legal. E eu já tenho o preço de cada um, pessoal. Olha só que interessante. Agora vamos dar um estilo para isso aqui, porque a cor, eu coloquei uma corzinha vermelha, né? Então vamos colocar essa corzinha aí também, né? Pra gente ver como é que vai ficar. Então, deixa eu fechar aqui. E aqui dentro do class eu vou fazer o seguinte, ó. Class name. Detalhe importante que você pode estar se perguntando. Ó, perceba que eu tenho um item.price, correto? Eu tenho essa propriedade lá aqui na minha base de dados, price. Só que eu não tenho uma propriedade chamada quantity, tá certo? Eu não tenho uma propriedade chamada quantity. Aí você me pergunta assim, e de onde que veio aqui essa propriedade quantity, que você colocou item.quantity? Esse item.quantity tá aqui que a gente criou, lembra quando a gente fez o seguinte, ó, aqui, ó. Quando a gente criou o nosso carrinho de compra, aqui, ó, presta atenção que a gente criou bem aqui, ó, tá vendo? Ó, eu criei uma interface aqui, ó, quantity, tá certo? Quantity. E coloquei esse quantity nesse carrinho. Então, além do meu carrinho ter os itens, ele tem uma propriedade quantity que é a propriedade para mim incrementar, tá certo?
eu não vou exibir assim ela em todas as partes, mas a forma que eu incremento ela internamente aqui no programa, tá certo? É tanto que toda hora eu estou vendo aqui, ó, quantity 1, quantity mais 1, quando eu vou clicando eu vou incrementando a propriedade quantity, o meu objeto se mantém, eu crio uma cópia e mantenho o objeto e aumento apenas a propriedade quantity, perceba que eu estou sempre criando uma propriedade quantity aqui, então é isso aí pessoal que está acontecendo aqui. Tá? Cart items. Então, esse quantity aí é a quantidade do produto. Então, eu vou pegar o meu preço. Imagino que eu tenho o preço do meu item, um item aqui específico. É 20. Tá certo? Então, se eu pegar duas quantidades, eu vou fazer o seguinte: o preço vezes a quantidade. Então, eu vou pegar duas vezes, ou no caso a quantidade, duas vezes o item que tem aquele preço de 10. Tá certo? Então é assim que funciona. Então por isso que você pode estar se perguntando, de onde surgiu esse quantity, essa propriedade quantity, tá bom? Então basicamente é isso, pessoal, não tem segredo. Então vamos lá aqui, dar um estilo aqui pro nosso textinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aqui um text head, eu vou colocar aqui uns, deixa eu ver, eu acho que uns 400, vou colocar uns 400, ficar um avermelhadozinho bem interessante. E vou dar um font bold. Se a gente for ver agora isso aqui, ó, eu tenho aqui, ó, beleza, tá aqui, ó, beleza, ó, perceba que eu mudei a cor dos meus textos, tá vendo? Então, 59, esses dados eu tô pegando lá do JSON, tá vendo? Então a gente já tá começando a pegar a vida aqui no negócio, tá? Já tá parecido já aqui, ó, bem parecendo, tá? Né? Então vamos lá, vamos minimizar aqui e vamos continuar com o nosso projeto aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal, aqui eu preciso criar uma div para mim colocar os meus botões, tá certo? Então aqui é o seguinte, ó, abaixo do span eu vou criar uma div, ó, div, tá certo? Aqui nessa div eu vou criar dois botões, então eu vou colocar um button, ó, vou criar mais outro button, então button, que no caso vai ser os botões que vai ser responsável por aumentar a quantidade, diminuir e excluir, tá bom? A gente não consegue ver nada ainda porque a gente não colocou conteúdo no botão. Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui esses dois botões. Eu preciso dar um estilo aqui nessa classe. Eu já vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer que a minha classe aqui ela vai ter um class name e eu vou dar aqui nela, pessoal, um gap -2. Depois eu vou explicar isso aqui pra você, tá? Vai ter um flex, vai ter um justify, vou colocar aqui um around, justify around e items center. Items center, bg-zinc-300. Vou colocar aqui 300. E rounded full. Aí você pode estar se perguntando, mas o que é que você está fazendo aí? Né, pessoal? Deixa eu explicar para você. Essa div, deixa eu ver aqui se a gente consegue já ver alguma coisa aqui para me explicar para você. Eu ainda não consigo, só quando eu colocar o conteúdo eu vou explicar pra você, tá? O que é que essa div aqui ela faz, tá certo? Não se preocupa. Eu vou até colocar aqui, eu já vou colocar aqui, pessoal, no meu botão, os ícones dos botões. Então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou quebrar um botão abaixo do outro, tá bom? Ó, então eu tenho um botão. Eu já vou colocar aqui o ícone, icon, tá? Pra gente poder, deixa eu dar um afastar pra cá, né? Pra gente ficar tudo formatadozinho aqui. Minus, tá? Icon minus, já é pra ter importado lá em cima, ó. Então, perceba, ó, icon minus, aqui, ó, importou aqui, ó, tá vendo pra mim, ó, da biblioteca, tá? E aqui no outro eu vou colocar aqui um icon plus, aqui, ó, icon plus, beleza? Show de bola. Se a gente for lá agora, olha só, pessoal, olha, ó, pronto, tá vendo aquela div, tá, que eu falei pra você? Essa div aqui, ó. Essa div que eu dei aqui, esse estilo, é um gap, um flex, um justify rounded, a cor e um rounded full, tá? Então, o gap de 2 vai ser a distância entre um ícone e outro, vai ser a distância entre o ícone menos e o ícone mais, tá certo? E a div, essa cor é daquela div lá, o rounded, perceba que ela tem uns cantos arredondados, tá bom? E aí, a gente faz o seguinte, dentro aqui dentro desse botão ainda, eu vou dar uma classe para esse botão, tá certo? Que é o seguinte, ó, eu preciso dar uma largura para esse botão. Então eu vou fazer um class name e eu vou dar uma largura. Perceba que aqui agora eu vou personalizar, tá? Porque a largura que eu quero dar aqui não tem definida no Tailwind, tá bom? Então por isso eu vou fazer isso. Eu vou dar uma largura de 40 pixels, olha só, 40 pixels, e vou dar um padding left de 2, tá bom? Eu vou dar um padding da esquerda de 2. Vamos ver como é que ficou. Ó, tá vendo, pessoal? Então já começou, ó, tá vendo, ó? Dei aqui ó, esse estilo, ó, e já pegou, tá vendo? Ó? Então ficou bem interessante, já tá pegando forma aqui. Ainda não faz nada ainda, tá bom?
Muito bem, vamos lá. No outro também eu vou fazer a mesma pegada. Eu vou usar aqui a mesma, eu vou até copiar aqui pra gente não perder muito tempo. E vou fazer o seguinte. Esse aqui, se você prestar atenção, eu tenho uma diferençazinha aqui, ó. Perceba que, deixa eu ver se vocês conseguem ver, é bem pouquinha a diferença. Um espaçamentozinho aqui, ó. Deixa eu dar um espaçamento aqui e mostrar pra você. Nesse botão aqui, né, eu tenho dois botões. Nesse botão aqui, que no caso é o botão do incrementar mais, eu vou ter essa propriedade aqui, o PL, né, um padding left de 2, e vou colocar também uma margem do lado direito, afastar um pouco da direita. Então eu vou colocar um MR1. Eu vou afastar ele um pouquinho da direita, porque ele estava meio que coladinho, ó, tá vendo? Agora sim, ó, ele estava aqui, ó, agora ele ficou mais legal, tá vendo? Ó? Agora ficou bom. E ainda, pessoal, o que é que eu tenho? Perceba que o meu botão, eu tenho aqui, ó, um traçozinho aqui, ó, tá vendo? Um brancozinho, tá vendo esse traçozinho, ó? E tem também uns estilos nos meus botões aqui. Primeiro, aqui nesses ícones, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou ter um tamanho, um size, eu vou ter um size no meu ícone, tá? O tamanho eu vou colocar de 20, que é o tamanhozinho que eu vou colocar nele, né? Eu vou dizer também que ele vai ter um stroke fora, ele vai ter um stroke, eu vou colocar aqui de 1, e eu vou colocar uma cor, né? A cor que eu vou colocar aqui, eu vou colocar um blue aqui, blue. Vamos ver como ficou isso aqui. Deixa eu voltar aqui pro nosso aqui, beleza? Ó, pessoal, tá vendo? Ó, eu coloquei uma cor azul, ó, tá vendo? Então a cor dele é azul. Show! Agora vamos aqui fazer o seguinte. Abaixo aqui, ó, agora entre cada botão aqui, ó, entre o botão em cima e o botão embaixo, eu vou criar um span, que é para criar aquele pipezinho lá, sabe? Esse aqui, ó, esse pipezinho aqui. Eu vou dar uma classe para ele. Eu vou dar um text traço right, tá? Uma coisinha branca. Só isso. Vamos ver como tá ficando. Vamos lá. Tá vendo? Então, ó, perceba que eu coloquei esse pipezinho para ficar dividido o botãozinho, ficar bonito, né? Muito bem. Agora, esse botão direito aqui, ó, o mais, ele tem algo a mais, ele tem uma cor, tá vendo? Então, vamos fazer isso aqui no nosso. No botão direito aqui, ó, ainda na classe, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar uma cor aqui nele eu vou dar uma cor verde, então eu vou colocar um BG green, traço, eu vou colocar um fraquinho, 200, e vou colocar um rounded full, né? Vou colocar ele 100% aqui arredondado, tá bom? Vamos ver uma coisa aqui, como ficou. E tcharam, tá aqui, pessoal, ó. Então tá aqui o nosso botão, ficou legal, né? Só tem um padding que eu tenho que dar um padding nele, não sei, o nosso não pegou, né? Agora vamos dar um estilo aqui para o nosso ícone. Então o nosso ícone ele vai ter também um size de 20. Eu vou ter também aqui um stroke de 1. E vou ter a color, vou colocar um redzinho aqui, tá? Acho que assim vai ficar bem interessante. Vamos ver como ficou isso aqui. Vamos esperar carregar. Deu um erro. Beleza, vamos esperar. Ok. Então tá aqui, pessoal. Olha só que legal, rapaz. Olha isso. Não tá incrementando, mas tá aqui o nosso botão, ó. Tá vendo, ó? Então tá idêntico aqui, ó. Tá idêntico esse aqui, ó. Tá vendo? Tá idêntico, do mesmo jeitinho, tá vendo? Então a gente acabou de criar, de listar os nossos produtos, os títulos, o preço, e a gente criou os botões para incrementar, tá certo? Até aqui, pessoal, tudo bem. Só que é o seguinte, aqui eu já poderia aplicar lógica aqui, mas antes de eu aplicar lógica aqui, a gente precisa criar os campos aqui, ó. Tá vendo que eu tenho os campos de entrega, tá bom? Dados de entrega. Então a gente vai caprichar nisso aqui agora, nessa parte aqui, ó. Então já vamos fazer o seguinte, ó. Vamos aqui no nosso código. Então aqui, ó, perceba que eu tenho a div, que é da condicional, ó, presta atenção, cuidado. Fora dela, aqui, ó, no caso, fora da condição aqui, ó, tá? Porque, ó, aqui, ó. Porque perceba uma coisa que essas informações aqui, elas estão tudo dentro, inclusive, aqui, ó. Inclusive, os dados de entrega estão tudo dentro da condição ternária, tá certo? Então, se não existir produto no carrinho, não vai ter por que eu mostrar os campos para me enviar o pedido, né? Então, aqui, ó, vamos lá, ó. Aqui dentro, aqui, ó. Beleza, ó, aqui dentro ainda dessa div aqui, ó, no caso, ó. Tá vendo? Ó? Aqui dentro dessa div, fora do map e dentro dessa div, vamos fazer o seguinte, ó. Div, ok. Essa div aqui, ela vai ser responsável para mim colocar os campos de inputs. Então, eu já vou dar um class name nela aqui, tá? E vou dizer o seguinte, que eu vou ter uma margem bottom, eu vou afastar um pouquinho a margem bottom de 6, uma margem left da esquerda, né? Vou ter um 4 e vou ter também uma margem da direita de 4 também, assim.
Muito bem. Ok, com isso a gente já vai colocar os nossos campos aqui. Agora sim, eu vou colocar aqui ainda um H2, aqui, ó, né? H2. E vou colocar qual é o texto que a gente tem. Cadê? Vamos voltar aqui. Dados de entrega, né? Vou colocar assim, dados de entrega. Então, dados de entrega. Dados de entrega. E aqui abaixo a gente vai colocar nossos input, pessoal. Olha só que interessante, input. Então a gente vai ter quantos campos de input, ó? A gente vai ter nome, sobrenome, 2, 3, 4, 5 e 6. Então a gente vai ter 6 inputs. Então vamos só duplicar isso aqui, né? Então, vamos lá, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente tem 6 inputs aí. Tá bom? Muito bem. Então o que é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai usar o type. O primeiro, a gente vai dizer que ele é do tipo text, né? Porque vai ser o nome, então text, tá bom? É o tipo de entrada dele. Só lembrando, pessoal, uma coisa aqui que eu não validei. Se você prestar atenção, ó, deixa eu mostrar pra você. Se você prestar atenção, eu não validei isso aqui, ó. Eu posso colocar qualquer coisa aqui, ó, presta atenção. Inclusive no telefone, eu não coloquei um limite de número, ó, que poderia colocar. A gente pode até colocar depois, mas eu não coloquei, tá certo? O número também, ó, da casa eu posso colocar a quantidade que eu quiser, eu não coloquei, tá bom? Beleza, só pra deixar bem claro. Antes disso, deixa eu só dar um estilo logo aqui, pessoal, aqui nesses dados de entrega, né? No caso, no meu H2, né? Não vai ficar feião. Então, um font bold, dá um peso na... Opa, colocar a classe, né? Class name. Então, agora sim. Font bold, text LG, que é o tamanho, né? Bem grande. E um text zinc 700. Beleza, agora sim já é para ter pegado aqui os meus... Beleza, tá aqui, ó, dados de entrega. Ok, agora vamos trabalhar nos campos de input. Então, beleza, aqui eu tenho um do tipo texto, né, vai ter nome, e vou colocar um placeholder, tá? Esse placeholder vai ficar ali dizendo o que aquele campo é. Então, nome, tá? Um exemplo, se a gente for vir aqui, ó, a gente já tem aqui o campozinho, ó, nome, tá vendo? Então eu passo o mouse em cima, ele já tá... não tá bonitinho não, mas já tá funcional. E aqui eu vou passar ainda um value, que o value ainda não tem. A gente vai criar o estado para fazer isso aqui, né? Deixa eu jogar isso aqui para cá. Eu tenho um value. E eu vou ter também o onChange, que é a função que vai chamar o meu estado cada vez que eu for clicando no teclado. Por enquanto não tem nada também. E eu vou ter aqui também uma classe. Eu vou dar uma classe já aqui, então class name, ó. Vou dar um class name aqui, eu vou dizer que eu vou ter uma border, eu vou dar um padding de 2, vou dar uma largura de 100%. Aqui eu posso colocar a largura que eu quiser, pessoal. Eu vou colocar aqui ó, a largura, eu vou definir aqui a largura para... Deixa eu ver se tem 96. E vou colocar um margem bottom, vou colocar um margem bottom de 2. Tá, deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Então, nesse caso eu colocar aqui... Coloquei foi maiúsculo, tem que ser minúsculo. Margem bottom. Margem bottom e a largura 96. Vamos ver agora se vai. Beleza, não vai. Então eu posso definir. Vamos deixar 100% mesmo, pessoal. Tá, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar full. Tá bom? Vamos colocar full. Com isso, a gente vai pegar todo... Deixar originalzinho o nosso projeto. Vamos ver aqui. Aí, ó. Pegou tudo, tá vendo? Ó? Beleza? Beleza, tá vendo? Ó, mudou a corzinha, quando eu clico eu dou foco. Eu posso tirar também esse foco aqui quando eu passar, tá? O que é que a gente vai fazer, pessoal? Pra gente não perder tempo, vamos copiar novamente isso aqui. Aqui, ó, no caso, os types aqui, isso aqui, ó, vai ter tudo a mesma sacada. E a gente altera apenas algumas coisinhas aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Onde esse aqui vai ser do tipo, depois é do text, é do tipo number. Então, number, só vai aceitar número. Vou colocar aqui, ó, do tipo text, perdão, que é sobrenome, né? Então, do tipo text também, text. E vou colocar aqui, ó, sobrenome, value, beleza? E aqui eu vou também fazer o seguinte, ó, eu vou só afastando um pouquinho pra gente não se perder. Aqui, agora, depois do nome, aí eu tenho o sobrenome, depois do sobrenome eu tenho o número, né? Então, aqui eu coloco, assim, um number... Beleza? Ó, number. E depois aqui eu coloco número. Ou posso colocar telefone, né? Telefone. Colocar telefone. Show de bola. Aqui eu vou só dar uma afastadinha. Esse último aqui, ó. Agora é rua, né? Então, text.
E vou colocar aqui rua. Colocar rua. Tem mais um. Esse aqui, deixa eu afastar, que não a gente vai se perder aqui. É número também, né? Então, number. E aqui é número. Número, beleza. Eu ainda tenho mais um ainda, só, para fechar. Que esse aqui é text. E aqui é bairro. Bairro. Beleza. Se a gente for ver isso aqui, pessoal, a gente tem os campos. Então, nome, sobrenome, telefone, rua, número e bairro, tá? Show de bola. A gente tem já aqui os nossos... vamos ver como é que tá ficando, ó. Só que perceba que a gente tem um espaçozinho. A gente tá tendo um espaçozinho entre um e o outro. No nosso aqui não tem, ó. Deixa eu ver aqui se eu coloquei aqui em cima. Quando eu coloquei, ó, margem bottom, margem left, margem right. E o problema tá, pessoal, aqui, porque perceba que eu coloquei aqui, ó, por isso que não deu aquele espaço. Lembra que quando eu fui definir naquela hora a largura, né? Eu deixei aqui, ó, um pedaço do colchetes, ó. Então não vai pegar. Por isso que eu tenho que tirar todos, ó, porque não vai pegar aquele espaçozinho, a margenzinha entre um campo e outro. Agora, se a gente for ver, já é para funcionar. Aí, ó, tá vendo? Então perceba esse espaçozinho, pessoal, que eu tô falando, ó. Tá vendo que ele tem um espaço entre o nome aqui, ó, tá? Eu poderia até arredondar isso aqui também, mas eu achei bonitinho quadrado assim, tá, pessoal? Aí fica a critério de você. Agora, o que é que a gente tem? Depois de tudo isso, a gente tem um botão, concorda? Então, aqui fora dessa div dos inputs, a gente vai colocar o seguinte, ó. Outra div, ó, div. E essa div aqui, ó, ela vai ter, vou dar um estilo para ela, vai ter um class name, vou colocar um text-center. Text center. E aqui, ó, eu vou colocar um P, que é um parágrafozinho. Ó, um parágrafo. E aqui a gente tem uma sacadinha, que é o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, o total, tá? O total de tudo, os produtos que vai ser juntado. Eu vou incrementando a quantidade de todos os produtos do carrinho, ela vai ser definida em um único total aqui. No caso, vai ser o valor total, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, ó. R, que é de o sifão. E aqui você presta atenção que é o seguinte. A gente vai ter que criar um estado para depois a gente colocar esse valor, tá? Aqui. Como eu ainda não criei esse estado, eu vou colocar aqui apenas 0. Assim, tá bom? Valor zerado, porque ainda não tem nada aqui. Aí só pra gente já deixar isso aqui, vamos dar um estilo para ele aqui, ó. Um class name. Eu vou dizer que ele vai ter um font bold, vai ter um text -LG, vou ter também um text zinc 700. E aqui eu vou só colocar aqui o seguinte, ó, primeiro, total, beleza? Vou colocar assim um total, 2 pontos e deixar assim, formatadozinho dessa forma. Depois a gente trabalha quando a gente criar o estado, tá? Agora a gente vai criar um botão. Abaixo do parágrafo a gente vai criar um button, que vai ser o botão para finalizar a compra, concorda? Então a gente vai ter que ter um botãozinho para finalizar a compra. Eu já vou aqui dar uma classe para esse botão, dar um estilo para ele. Então não é que eu vou dar uma classe, pessoal, a classe já existe aqui no Tailwind, eu vou apenas aplicar as classes aqui. Eu não vou criar a classe já tem, né? Eu vou dar um BG, eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Vou colocar um BG-green. Eu vou colocar um green aqui de 500, colocar um meio que mais forte, tá bom? Um de 500, vou dar um text right, que é uma cor branca do texto, tá? E vou dar um padding no eixo X de 4. Opa, vou dar um padding X de 4 lá ele, né? E vou colocar também um padding no eixo Y de 2. E vou colocar um rounded, eu vou dizer que o meu botão, eu vou arredondar o meu botão. Vai ser um LG, que no caso vai ser aqui um 8 pixels, tá bom? E vou colocar uma margem top, afastar ele da parte de cima, tá? Margem top, eu vou dizer que ele de 4, a margem top de 4. E uma margem bottom, colocar de 7. Então, é o seguinte, pessoal, esse botão aqui que eu criei, é esse botão aqui, ó. Esse botão verde aqui, ó, tá vendo? Ó? Aí aqui, ó, vamos colocar o texto, finalizar, né? Então vamos colocar aqui, ó. No botão aqui, ó, vamos colocar o seguinte, ó, vamos fazer assim e vou colocar finalizar pedido. Pessoal, então como eu falei para vocês, eu criei primeiro, eu tô criando aqui a parte, a UI, para mim depois a gente vir na lógica, concorda? Então por isso que eu tô fazendo isso aqui. Então finalizar pedido, tá certo? Muito bem, então com isso
a gente acabou de criar toda a nossa UI aqui. Claro que vai faltar algumas coisinhas ainda pra gente fazer, né? Mas basicamente é isso. Se a gente for ver aqui no nosso, tá aí, pessoal, olha só que não funciona nada. Eu clico, ó, não funciona nada ainda. Então a gente acabou de criar toda aqui a nossa página aqui de carrinho de compra. Agora tem um detalhe aqui, pessoal, que é o seguinte, ó. Aqui eu preciso, quando eu for colocando os dados, presta atenção que eu escrevo aqui, ó, não aparece nada, ó, no meu teclado, ó. Por quê? A gente tem que criar um estado para ir atualizando isso aqui. Toda vez que a gente for dando um tapa no teclado, vai ter uma função que vai atualizando o estado e vai mostrando pra gente, tá bom? E depois a gente vai fazer toda a função para poder pegar esses dados e jogar no nosso, enviar o pedido, para enviar o pedido. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Pra gente terminar aqui. Depois a gente volta pra lógica. Primeiro eu já vou criar aqui em cima o estado pra gente trabalhar com nossos dados. Então o que eu vou fazer? Ó, antes de mais nada, eu vou criar aqui, ó, um estado. Deixa eu colocar aqui, ó. Const. E vou fazer o seguinte, eu vou colocar field, né? Deixa eu colocar assim. Fields, ó, fields, vírgula set fields. Vai receber aqui um use state. E aqui eu vou passar um objeto. Eu vou passar um objeto aqui nesse estado. Então eu criei aqui um estado que é fields ou campos. Esse campo aqui, eu vou inicializar ele. Então eu vou criar uma propriedade name, que vai ser vazio. Eu já vou criar também um last name, que vai ser também um vazio por enquanto, né? Claro que quem vai preencher isso aqui no caso, a lógica que a gente vai fazer depois aqui, tá? Eu vou colocar aqui um phone, que é no caso o telefone, também vai ser um vazio também, tá? Então eu tô criando o objeto aqui, tá? Eu vou colocar street, que é em inglês aqui, a gente tá usando o inglês, tá, pessoal? Que é rua, street. E tem também aqui o bairro, então... E tem o número, então number, beleza? Que vai ser também um vazio por enquanto. Então eu acabei, pessoal, aqui de quê? De criar um estado e inicializei esse estado com um objeto. Agora, o que eu vou ter que fazer aqui, ó? Eu vou aqui, ó, lá embaixo, aqui, ó, nos meus inputs, aqui, ó. Eu vou primeiro começar aqui no meu input de nome. Eu vou dizer o seguinte, ó. O valor, aqui, ó, o valor que eu vou pegar aqui vai ser o valor do meu campo. Porque toda vez que eu vou teclando no teclado, essa função vai executar o set fields, tá? Vai executar aqui, ó, no caso, set fields, passando o valor que eu estou digitando, salvando em fields, aqui, ó. Então eu pego essa variável, ponto aqui, o meu objeto, tá? Minhas propriedades do objeto para mim ter o resultado. Aí vai mostrar no teclado. Então vamos lá. Deixa eu só afastar um pouquinho aqui para ficar formatadinho. Beleza. Então o value vai ser o quê? Eu vou pegar fields, ponto. Presta atenção que quando eu dou um ponto, eu já tenho as minhas propriedades, olha só. Ponto name, que eu quero. Tá? Então, esse é o valor que vai mostrar no campo. E aqui é a função que vai executar para poder salvar o estado. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu crio uma função, não vou dizer, meio que anônima, né? Que essa função, toda vez que eu for batendo no meu teclado, essa função vai sendo executada. Aí eu vou chamar a minha função setFields, ó, setFields. E o que eu faço? O meu setFields, eu crio um novo objeto, tá certo? E esse novo objeto vai ser salvo em cada propriedade que já foi definida lá. Então, fields, aqui, ó. Aí eu pego, aí o que eu pego, no caso, o name, eu quero alterar apenas a propriedade name, tá bom? Que essa propriedade vai receber o meu evento, né, que é o e.target.value. .value, aqui, ó. Então, como é que funciona? Toda vez que eu for teclando no meu teclado, beleza, se eu teclei a letra E, um exemplo, F, então o que acontece? Esse F vai ser salvo aqui nessa variávelzinha aqui, ó. Então eu faço o seguinte, eu chamo a minha função setFields, eu crio um novo objeto, tá? Ou outras palavras, eu subscrevo, e coloco esse objeto dentro desse aqui que já existe. E altero apenas a propriedade name, passando o dado que eu estou escrevendo para name. Então, o name inicialmente está vazio. Só que quando eu começo a teclar os valores, vai ser armazenado em name. Tá certo? Na propriedade name. Então, esse name vai sendo preenchido o próprio campo. Perceba que eu estou pegando o field.name. Tá certo? É meio complexo um pouquinho para você entender, pessoal, mas é tranquilo, tá bom? Não tem muito segredo não, tá? Agora, eu preciso pegar o meu sobrenome. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar fields, ó, fields.lastname. Aqui, a mesma sacada. Aqui eu crio uma funçãozinha aqui, ó.
Então, com isso, pessoal, a gente terminou aqui de criar a nossa função, o nosso estado, a gente criou o nosso estado, tá? Para a gente poder fazer o que a gente tem que fazer aqui. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos lá, eu vou colocar aqui um exemplo. Francis, olha só, pessoal, já está funcionando, ó. Francis, tal, beleza, ou melhor, colocar aqui, colocar Pedro, colocar aqui, ó, Pedro Ferreira, vou colocar aqui, Ferreira, telefone, blá, 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 blá. O telefone não tá funcionando. Deixa eu ver o que aconteceu no telefone. Rua, tal, tal, o número... Ah, tá, pessoal, tem um erro aqui no número. Deixa eu ver aqui o que aconteceu aqui, ó. Número, deixa eu ver como é que tá a minha estrutura aqui. Eu tenho o name, last name, street, neighbor, number. Number é o último. Então vamos ver aqui, ó. Tem um probleminha aqui no número. Nome... Ah, tá. O número. Parece que eu não... número fields.number. Number. Vamos ver aqui. O que eu tenho errado aqui. Fone, telefone. Ah, pessoal, é aqui, ó. Aqui o telefone. Eu tenho que ser fone. Ó, fone. Agora sim, ó. Aqui fields, fone. Eu tinha errado aqui, ó. O number aqui é o último, tá? Eu acho que eu tinha errado aqui. Vamos ver agora. Beleza. Aqui eu tenho o número... Blá, blá, blá. Ah, exatamente. Beleza. É que eu tava usando os dois números o mesmo, né? Então, beleza. Então tá aqui, pessoal. Só que se eu clicar aqui, ó, nada acontece. Então, tá vendo, ó? Depois, o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar a parte pra, tipo, se esses dados estiver vazio, não enviar. Então, pessoal, essa aula ficou bem grande, tá? Essa aula ficou bem grande. Então, a gente criou aqui, ó, hoje, a gente criou a parte aqui, esse header aqui, com essas informações. E depois a gente termina, tá? A gente vai criar as lógicas. Na próxima aula a gente vai criar as lógicas. Vamos tentar criar aqui, ver se dá tempo, né, no mesmo vídeo, validar tudo isso aqui e terminar o pedido e enviar pro WhatsApp. Tá bom, pessoal? Então nessa aula aqui foi isso, tá? Ficou bem grande, beleza? E inclusive eu ainda não posso apagar. Mas se eu vim aqui no Local Storage, eu vou limpar aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, meus itens aqui, ó. Tá vendo? Ó, tem uns itens aqui, ó. Beleza? Tá aqui, ó. Vou limpar o Local Storage pra você ver uma coisa. Fechei, vou atualizar a página. Olha só o que vai acontecer. O meu carrinho vazio, ó. Pronto. Agora eu volto lá. Voltei. Eu vou adicionar aqui alguma coisa. Vou adicionar essa bebida, essa pizza e essa coca. Vamos ver aqui, ó. Se eu for lá, tá aqui, pessoal, ó. Beleza? Então a gente deixou quase pronto o negócio aqui. Pelo menos a parte do layout aqui. Ficou pronto. Depois a gente vem só aplicando as lógicas na próxima aula. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Um forte abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!